Você está no BatuCast, o podcast do Batuque RS. Batuque RS, Batuque RS, Batuque RS. Apresentação: Babá Fio. Olá, família batuqueira, a bênção dos mais velhos, a bênção dos mais novos, o meu agu a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um programa do BatuCast, o podcast da família batuqueira. Eu sou o Babafio e cada um cobra o que acha que merece e paga quem quer. Olá pessoal, sou Joel de Oxalá e tamboreiro nem deveria ser profissão para início de conversa. Olá, agu a todos, eu sou o pai Anderson de Aganju. Neste assunto e todos os que virão, quem fala a verdade não merece castigo. Agu a todos, meu nome é Alisson de Ogum. Subiu no pagodô, tem que ser tocado com a mesma responsabilidade, independente do valor que foi cobrado. Vamos lá, mais um assunto polêmico do nosso podcast semanal do Batuque RS. Para te falar um pouquinho sobre o assunto tambor. Valor de tamboreiro, custo de tamboreiro, o quanto custa para se tornar um tamboreiro. E hoje eu trago dois convidados especiais, vou pedir que eles se apresentem, por favor, pai Anderson. Olá a todos, é um prazer estar nesta noite não, ou neste dia, conforme você está escutando, né? Compartilhando esse momento com vocês, espero que seja de grande aprendizado para mim, que eu possa contribuir com esse programa, né? E fico lisonjeado com o convite, muito obrigado. Alisson, se apresenta para nossa audiência, por gentileza. Olá todo mundo, Alisson de Ogum. Um assunto instigante, um assunto polêmico e vai ser uns minutos aí de troca de sabedoria, com certeza. Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho hoje aí sobre a questão do tamboreiro, né? Será que o tamboreiro cobra caro demais? Ele cobra barato? Quanto que é esse caro? Qual é o lastro do valor da moeda relativa ao tambor? Bem, quer saber mais? Fique conosco. Mas antes, toca aquele tamborzinho aí. E aí, Charles, beleza? Fala, Gê. Vem cá, Charles, tu que é filho de Oxum, tem aquelas paradas com espelho, autoimagem e tal. As fotos do Batuque RS são realmente boas? São, velho, são mesmo. Alta definição, edição top de linha, entrega pontual e no mínimo umas 300 fotos aí pra te escolher, né? Sem mencionar que o fotógrafo sempre é um religioso com vivência pra evitar o risco de fotografar algo inesperado, né? Indevido. Responsabilidade, né, cara? Por isso que eu recomendo. Exato. Pontualidade, responsabilidade e qualidade. Sempre. E pra você ouvinte que tá nos ouvindo, se quiser contratar os serviços, é só chamar nas redes sociais ou pelo WhatsApp. 519-8592-2414 e 519-8061-7945. Bem, pessoal, estamos aí para falar um pouquinho sobre a questão do vídeo polêmico do pai Anderson, um vídeo antigo, né, pai? Onde é falado algumas coisas ali. Em partes, algumas pessoas concordam, em outras partes, muita gente discorda e se sente até magoado com o assunto. Conta um pouquinho para nós sobre esse vídeo aí, pai. Por que o senhor acabou fazendo ele na época? Bom, na verdade esse vídeo teve origem numa entrevista que eu dei para uma mídia, uma mídia que eu dei entrevista pro Grande Axé, e eu falei de muitas coisas no dia nessa entrevista, né? Muitas coisas mesmo, né? E um ponto foi muito pontual e todo mundo falou, quando eu disse que eu era capaz de tocar um batuque, uma festa, né? Uma festa, não tô dizendo um corte, uma obrigação, de batuque com R$1.200. O pessoal achou que eu tava louco, né? Aí eu fiz um outro vídeo, peguei a lista de compras, eu fiz um outro vídeo, né? Peguei uma lista de compras, listei o que era necessário, o que não era, né? E fiz a conta e no fim eu gastei 1.100 e alguma coisa reais, né? E nesse vídeo, quando me falaram, tá, e o tamboreiro, quanto é que custa? Eu disse, olha, um tamboreiro, eu acredito que custe R$400, né? Pra tocar uma noite. R$400 pra tocar uma noite, né? Porque são 4 horas, é um batuque, ele não é um serão, né? Então, quando eu disse isso, o pessoal achou ruim. E aí, em seguida, eu disse assim, e eu acho que a pessoa que achar que R$400 em 4 horas, tá? Da maneira que tá o país, achar que é muito pouco dinheiro, eu acho que ela deveria, de fato, capinar um dia para entender o que é, como é desgastante também, ganhar muito menos, né? E aí gerou uma repercussão gigantesca. Outra coisa que eu falei é que muitas vezes as pessoas não pararam para estudar, né? As pessoas não têm o segundo grau às vezes, né? Então, sendo assim, não é mentira isso que eu vou dizer,
O estudo ele reflete a tua condição financeira. Ponto. É assim que funciona no mundo real, entendeu? Então nunca uma pessoa que de pouco não teve oportunidade, claro, nunca ela ganharia este valor trabalhando normalmente, né? E aí as pessoas elas assistiram aquele vídeo e disseram que eu disse que o tamboreiro tinha que capinar, que o tamboreiro era analfabeto, e aí gerou toda essa polêmica, né? Acabaram dramatizando em cima da questão. Pra dar uma variada. É normal, né? O povo batuqueiro gosta de fazer um trelelê, uma treta, como a gente diz aí popularmente. Alisson, tu como tamboreiro aí, cara, o que tu acha? R$400 para trocar 4 horas, tu acha um valor interessante, justo, caro, barato? Caro e barato é a questão de ponto de vista, né? Do bolso de cada um. Acho que dependendo da casa, da situação, pode ser muito caro, dependendo do evento, né? Do evento religioso que se está conduzindo, pode representar muito pouco em relação a... Em parte, eu concordo com o Paiano. O Alisson, só deixa eu te ajudar numa situação que eu vou pontuar a situação que eu falei dos R$400, tá? Um tamboreiro, um AG, um batuque de 4 horas. Não é aquele batuque que começa à meia-noite e termina às 10 da manhã. Um tamboreiro, um AG, 4 horas, ponto. Os itens do seu vídeo, eu vi o vídeo hoje, tive a oportunidade de ver, e eu concordo com você. Acho que tem muitas coisas na nossa religião que tá demais, assim, financeiramente falando, né? O tambor também fica longe disso. Eu concordo com você em muitas coisas. O assunto valor de tambor, ele acaba sendo distorcido muito aí quando as pessoas se propõem a falar nisso, né? Principalmente os próprios tamboreiros. Eu analiso que esse encarecimento, esse valor assim exacerbado do toque de tambor, e aí eu não vou entrar em mérito de dizer se esse valor é justo ou não, mas esse valor elevado do tambor, ele acaba sendo consequência das pessoas encararem muitas vezes o tambor mais como uma profissão do que como um fundamento religioso. E aí acabam tocando única e exclusivamente para ganhar dinheiro, né? O famoso ganha-pão. E aí eu vejo isso como um problemático, porque aí as pessoas começam a tabelar valor, começam a se basear conforme mercado, entendeu? E aí a questão religiosa fica em segundo plano. E nesse sentido... Tu fala uma questão bem interessante aí, Jean, na questão de viver do tambor, né? Eu particularmente conheço bastante tamboreiros, né? Até por tocar também. E particularmente hoje eu não conheço algum que viva exclusivamente do tambor, né? Claro que ele acaba sendo um complemento de renda que deveria ser revertido principalmente para a questão das suas próprias obrigações, né? Manter a obrigação em dia, já que o tamboreiro também é um elemento importante dentro da nossa religiosidade. Mas a questão é que nos últimos anos, aí, eu não sei de quantos anos para cá, perdeu-se um dos alicerces principais, que é a questão do tamboreiro da casa, né? Da família religiosa ter um tamboreiro, e isso acabava baixando mais. O que vocês pensam em relação a essa questão da perda desse elemento que eu considero importante, tal qual o sacerdote da casa, um tamboreiro da casa, ou da família religiosa? Eu acredito que é algo que se perdeu, mas eu acho que se perdeu mais pela vaidade, né? Porque o tamboreiro, hoje talvez ele seja eu vou colocar de uma forma, talvez que alguns não concordem, mas hoje o tamboreiro ele é um artigo de luxo, um tamboreiro bom, né? E eu acho que hoje ele é isso. Há um tempo atrás ele não era. Há um tempo atrás o top era ser babalorixá, né? Era ser pai de santo, né? E eu acho que isso contribuiu com que as pessoas não quisessem mais ser tamboreiro. Simples. Hoje sim, hoje o pessoal procura a escola de tambor, né? O pessoal procura muito isso pra viver dessa ascensão, pra entender o porquê que o tamboreiro tão assediado, né? Então eu acho que é um dos fundamentos que se perderam foi o tamboreiro da casa, até porque tem uma coisa muito interessante nessa questão do tamboreiro da casa, que só dá axé quem tem, né? E é muito difícil uma casa aberta que o pai de santo tenha um axé de tambor, ou que tenha não a dignidade, mas a humildade de chegar em quem tem no axé de tambor e dizer, tu pode dar pro meu filho, entendeu? Eu acredito que seja isso, né? Pai, eu até fiz uma pesquisa um tempo atrás em relação a essa questão do axé de tambor e a exaltação que se faz desse suposto axé de tambor nos últimos anos, né? Tive a oportunidade de conversar com alguns tamboreiros já de bastante carreira, bastante caminhada, e o que eu notei dos anos 2000 para cá é uma exaltação de um axé de tambor que muitas vezes ele inexiste.
E inclusive dessa questão de só se dar o que se tem, ele também é algo bastante dúbio, porque, por exemplo, eu e o senhor como sacerdotes, a gente possui um conjunto de assentamentos, por exemplo, mas não temos todos os orixás assentados. Como é que eu digo isso mesmo não lhe conhecendo amplamente? Porque, por exemplo, eu creio que o senhor tenha um Xangô assentado no seu ilê, o senhor tenha algum assentado no seu ilê, 2 com Avagã, uma Oiá, 2 com Dirão, Timbuá, de acordo com a tradição, um Ossanha, um Oxalá. E mesmo assim nós damos os outros orixás para a pessoa, né? Então, dentro do tambor, o tambor ele acaba estando ligado. Claro que eu respeito qualquer família que exija essa questão do axé de tambor, eu tenho, até por ter Xangô sempre, mas o que eu consegui observar desses nego velho do tambor? É que o axé de tambor nada mais era que uma segurança que se fazia para Xangô. Para muito nego velho que toca aí há 40, 50 anos, era um Xangô centro, um achorô da ave ou do 4 pés desse na garganta e nas mãos, e esse era o axé de tambor. E quem o fazia era inclusive o pai de santo, que se ele tinha Xangô centro, ele poderia dar esse axé, né? Então, creio que houve também uma supervalorização de um axé que outrora, em muitas famílias, não existia da maneira que se prega hoje. O que o senhor pensa dessa questão? Na minha opinião, essa questão do dar o que se tem, desculpa o meu posicionamento, mas eu acho que é uma visão meio equivocada, essa questão de eu não posso te dar um agodô porque eu tenho a Ganju, por exemplo, né? Porque Xangô, ele é assim como o axé de tambor é não existe um axé de tambor, um axé de agi, né? Aí sim, aí beleza, mas axé de tambor é uma coisa, né? O orixá, na minha visão, é outra, né? É como se fosse uma família. Eu diria que é interpretativo essa questão do dar, só dar aquilo que se tem, né? Para algumas famílias e tradições pode ser uma verdade, né? Um conceito básico, tradição. Para algumas não tão rigoroso assim. Né? E aí não é fator decisivo aí para poder julgar qualquer tamboreiro. Tá, e na questão, por exemplo, tá? O que se segue com axé de tambor? O que determina que o orixá, que o babalorixá, ele entende que o filho tem condições de levar uma obrigação, mesmo que ele tenha seja de Bará Oxalá. Eu acredito, mesmo que ele esteja pronto, né, de Bará Oxalá. Eu acredito que, seguido com o axé de tambor, vem uma consciência por trás disso. Eu acho que quando alguém te entrega o axé de tambor, ele tem que entender do que ele tá fazendo. É a mesma coisa alguém vir fazer um leba pra mim e não saber o que tá fazendo, né? Então eu acho que essa é a questão do axé de tambor. Por isso não se dá o que tem. O que se tem não é o axé de tambor, mas o conhecimento que envolve o Ilu, entendeu? Então é muito diferente tu vir aqui e eu te dar um axé de tambor, eu, Anderson, que não toco tambor, que não sei a diferença, não sei, um exemplo de Aré para Gege, por exemplo. Tá? Uma coisa é eu, outra coisa é tu ganhar o mesmo axé de Antônio Carlos, que te viu tocar, que te passou uma instrução aqui, uma instrução ali e afinou o teu trato, entendeu? Essa é a percepção que eu tenho. Por isso que eu acredito que deveria ser passada por quem é maestro, que é mestre, aliás, entendeu? E não por qualquer um, eu acho. É a minha visão, né? Quer ver uma coisa interessante? Hoje um irmão falou pra mim assim: eu vou ir na tua casa, quero ver os teus filhos responderem todas as rezas que eu sei cantar. A minha mãe, ela tem 50 anos de Chapanã, entendeu, minha mãe? E ela não sabe cantar muito axé, entendeu? Mas ela fez uma família numerosa, tá todo mundo bem, todo mundo com saúde, entendeu? E é uma pessoa que é respeitada, uma pessoa que tem o conhecimento, e pela idade, se chegar lá e dizer que vai chover, entendeu? É que eu acho nesse que ponto, essa relação, né, de saber cantar, quem deve saber cantar e responder os axés é o tamboreiro. Ele tem a obrigação, né? Porque o cargo dele exige isso. O pai de santo tem que saber jogar búzio e cortar e ter o axé de faca para fazer as obrigações. Ele tem outras atribuições, né? Então eu creio, né, na minha visão, que claro, o pai de santo ele não pode ser leigo em relação aos axés, e a grande maioria que eu conheço, pelo menos, ele sabe tirar um xirê, pelo menos, ele não é um batuque de ponta a ponta, mas ele sabe se defender com os axés que ele conhece. Ele não pode ser totalmente leigo no que ele canta, mas exigir do pai de santo que ele saiba responder todos os axés, e muitas vezes vão ser axés que nem são da nação que esse sacerdote pratica, é um pouco leviano demais, né? Complementando aí o que tu falou, Fio, acho que o pai de santo, ele, pelo menos deveria ser, né? Ele deveria pelo menos ter o conhecimento suficiente para entender que aquele filho de santo dele tá pronto para conduzir uma obrigação dentro da sua própria família, dentro da sua própria casa. E aí o pai de santo não precisa conhecer todos os axés, entendeu? Mas ele, sabendo que aquele filho de santo sabe os axés que são necessários naquela casa, naquela família, ele pode perfeitamente entregar à comunidade religiosa aquela pessoa como uma pessoa
apta para tocar dentro da casa dele. Quanto a pessoa querer tocar em outras casas, em outras famílias religiosas, aí sim, eu creio, sou obrigado a concordar com o Pai Anderson, que seria de alguém com essa experiência, essa vivência, para poder definir, e logicamente alguém da confiança desse pai de santo, porque de qualquer forma quem vai liberar esse filho para qualquer coisa é o próprio pai de santo dele, tá? Mas discordo do ponto de que precisa vir alguém de fora, obrigatoriamente, para poder credenciar a pessoa a fazer qualquer coisa na religião. Esse é o papel do pai de santo dele. Eu complemento ainda, Jean, nesse sentido, a questão, né, que esse axé que o pai de santo daria, ele é tornando esse tamboreiro apto a tocar na sua família religiosa, né? Pegando o gancho de que inicialmente o tamboreiro tocava para sua família, né? E hoje, por uma necessidade, por uma demanda, né? Hoje não, né? Há muitos anos, né? 40, 50, 60 anos, por uma necessidade das famílias não terem pessoas aptas ou que tenham interesse em aprender, acabou se criando essa questão. Mas também eu vejo muitas vezes que falta, por parte do sacerdote, sacerdotisa, tentar motivar os seus filhos, ou algum filho que ele veja que tem inclinação a isso, a ele fazer um próprio curso, né? E hoje, diferentemente de antigamente, onde não se tinha acesso, né? Tu sentava do lado do mais velho ali, ia pegando, 5, 6, 10 anos depois saía tocando, né? E hoje as ilhas eles têm essa possibilidade, né? Com diversas escolas, diversos nomes aí, que o pai de santo pode querer que melhor se enquadre ou que ele tenha melhor afinidade para, inclusive, como é que eu vou dizer, financiar, né? Esse curso para um filho de santo que tem essa aptidão, né? E aí vem também a questão, né, de dar, né? Quando dar o axé, em relação à questão do pai de santo ter a capacidade de avaliar o seu próprio filho de santo, assim como ele vai avaliar aquele que está apto para se tornar um sacerdote. Pai Phil, aí fechando nesse ciclo, eu concordo com vocês, entendeu? Porque diz o ditado maior que na casa de Zé manda o Zé, né? Então se o pai achou que ele tá apto pra trocar na goa dele, beleza, entendeu? Pra mim não precisa nem fazer axé de tambor nenhum. Bota ele no pagodô e pronto, entendeu? Agora, a pessoa sair rodar batuque, tocando e ganhando os seus 800, seus 900, seus 400, seus 200 reais, que daí quando a pessoa é despreparada, indiferente do valor, quando a pessoa é despreparada, é uma pessoa despreparada, não muda, né? Aí ela sair rodar, ganhar seus 400 reais, que seja, que modéstia, pela minha visão da economia que a gente vive no país hoje, é um valor considerável, eu acho que aí não é cabível, né? Eu acho que aí ela precisaria, de fato, de um aval de alguém que tenha mais experiência. Eu complementaria essa questão, pai Anderson, com muita questão que hoje não tem mais, né? Que é tu conhecer aquele que vai tocar na sua casa. Claro que hoje a gente tem as mídias que acabam nos favorecendo e a gente consegue observar, né, com uma amplitude maior a capacidade de cada tamboreiro, com CDs, com mídias sociais, com plataformas de streaming, que hoje várias equipes têm seus álbuns gravados, né, dos orixás, aos Exus, a própria Umbanda, onde pode ser feita avaliação. Mas eu acho também importante, né, em relação ao pai de santo, ao contratar um tamboreiro, fazer essa própria avaliação, né? Se aquela pessoa que ele está contratando é apta. E hoje, sendo tamboreiro há algum tempo, é uma pergunta que não me fazem, né? Tu tem axé de tambor? Não me pergunta. Então, será que muitas vezes os sacerdotes estão preocupados com essa questão? Eu vejo que o senhor tem essa preocupação, mas eu vejo... Viu, mas às vezes eles não perguntam se tu tem a obrigação de baroxalá, né? Pois então, né? É complicado. Então, a gente vê que no mercado aí, que nós temos aí fora, a grande maioria dos sacerdotes não tem a preocupação de saber se o tamboreiro está com a sua obrigação em dia, se ele não tocou um eriçum um dia antes. Simplesmente é o famoso, é o conhecido, é o popular, e daí não importa quando vai cobrar, eu vou pagar por causa que aquele é o conhecido da vez. Nessa questão aí
do tamboreiro popstar? Como é que vocês pensam nessa questão aí? O Batuque ele tem uma cultura de transformar as pessoas em deuses, né? Primeiro foi o pai de santo, hoje é o tamboreiro. O pai de santo teve uma época que ele era o Harry Potter, né? Que ele matava, ele picava e destruía com o obé na mão. Né? Teve um tempo assim. Hoje o tamboreiro, ele é o Rolling Stones, né? Eu acho que isso é culpa da gente mesmo, porque é a gente que aplaude, né? Só O faltam Batuque, exigir toalhinha brancas indianas. Exatamente. Quando não exige, né? Quando não exige. Eu acho que o problema somos nós, entendeu? Eu acho que o problema não é o tamboreiro, porque o cara, se ele tem uma visão comercial da situação, ele vai se aproveitar com certeza, ele deve se aproveitar, porque isso pra ele é um negócio, entendeu? Então eu acho que a gente devia vislumbrar a situação como um todo, entendeu? Entender qual é o lugar de qualquer um. O tambor, e eu volto a dizer, o tambor é um item essencial. Eu vou dizer pra vocês porque hoje disseram pra mim, mas um vestido teu custa R$1.000. Custa R$1.000 um vestido no meu ateliê. Só que o vestido no ateliê, se alguém chegar aqui e não tiver dinheiro pra comprar, ele volta pra casa, coloca uma roupinha branca e segue o baile. Mas se não tiver dinheiro pra pagar um tambor decente, quer dizer que ele põe qualquer um, entendeu? Então isso é o que eu penso. Eu acho que as pessoas elas têm que ter acesso a tudo que é de bom. Por quê? Porque o tambor, ele é a comunicação com o orixá, ele é a comunicação com o sagrado, entendeu? Então, quando o tamboreiro ele vira esse popstar, né? Com o popstar vem um valor aquisitivo maior e isso acaba fazendo o quê? Acaba fazendo com que a minoria que não tenha um poder aquisitivo adequado para aquilo, não possa usufruir daquilo. Porque eu acho que na minha visão não adianta ser o melhor do mundo se não estiver disposto a fazer o que tu foi treinado para fazer, que é comunicação com o orixá, né? Minha visão. Uma coisa que eu vou pontuar aí é que muitas vezes esses famosinhos do tambor não são, se tu for fazer uma análise fria, às vezes nem são tudo isso, às vezes nem tocam bem. O que a gente vê muito é essas pessoas com volumes de agenda lotada, né? E tu vai analisar o toque deles, tem até a grande falha que nós criticamos muito da aceleração do toque, entendeu? E aí acaba secundarizando, mais uma vez, a liturgia, o batuque, a tradição, né? No toque, para poder fazer algo que vai soar, entre aspas, mais agradável, porque para qualquer pessoa com um pouquinho mais de senso não é tão agradável assim, um tambor acelerado, né? E aí ela acaba cobrando valores excessivos por ser famoso, né? Por ser contratado por mais gente, então muita gente quer, a pessoa começa a ser cobiçada e cobrar valores exacerbados. E isso é, mais uma vez, a consequência de encarar o tamboreiro como uma profissão e não como um cargo religioso também, né, em primeira instância, né? O axés diferente, né? Axés antigos, os resgates, né? Para poder mostrar que sabe mais que a maioria. Então ele pode cobrar mais porque ele sabe mais. E aí a gente presenciou algumas coisas aí algum tempo atrás, né? Cara, se fosse realmente saber mais, né? Se fosse realmente alguém que tem mais sabedoria e essa sabedoria fosse realmente do batuque, né? Mas hoje o que a gente vê é uma distorção, né? A pessoa trazendo axé de candomblé, alegando que é axé antigo, que está sendo resgatado e vendendo aquilo como se fosse um diferencial. Vocês desculpem o meu posicionamento, talvez pareça até meio errôneo da minha parte, e por isso eu pedi desculpas antecipadamente, mas eu acho que a sabedoria maior é do babalorixá, entendeu? O batuque ele não muda. Se tu sabe, tu vai vir tocar um batuque de cabinda, não é um batuque de cabinda, entendeu? A inserção que tu vai fazer de um axé ou outro, por mais antigo que seja, é uma responsabilidade tua, né? A minha mãe logo dizia que o serão, ele é obrigação do babalorixá, né? E o batuque, ele é obrigação do tamboreiro. Fato, entendeu? Só que isso é uma coisa automática. É igual um serão. Se tu tá em uma casa há muito tempo, o serão, ele não muda. Ele é sempre a mesma coisa. Então o batuque também não muda. Ele é sempre a mesma coisa. Então eu acho que não tem porquê ter uma diferença entre um e outro se é a mesma coisa, entendeu? Fora quando o tamboreiro, ele quer impetrar aquele conhecimento que ele julga ter na obrigação alheia, né? Porque acontece muito. Então eu acho que o conhecimento, ele não devia separar os alabês, entendeu? Claro, ele devia classificar entre quem sabe e quem não sabe, mas isso não deveria ser convertido por uma maneira monetária, entendeu? De acordo, eu acho que foi uma boa pontuação. Isso até traz a gente uma outra reflexão, né? Que muita gente acaba supervalorizando o papel do tamboreiro no batuque. Ele é o que conduz o xirê, ele é o que conduz a parte musical, né? A ritualística geral do xirê. Mas ainda quem coordena o xirê é o
pai de santo, tá? Então quem vai decidir, mesmo porque quem vai julgar se aquele tamboreiro está fazendo correto é o pai de santo e não o oposto, tá? O tamboreiro não vai dizer se aquele pai de santo está conduzindo a obrigação direito, é o contrário que acontece. Então acho muito válido realmente essa pontuação de que a sabedoria principal tem que vir realmente do Babalorixá. Mas nós vemos nos dias de hoje, né, um efeito, né, dessa questão que o Gia traz, o pai Anderson também traz, o Alisson também pontua, da questão do conhecimento geral, né? E aí entra aquela questão, né, que os tamboreiros adoram se vangloriar, né? Para ser tamboreiro tem que tocar todas as nações e coisa e tal. E nós, por experiência própria, da nossa equipe, a gente conseguiu perceber que, por exemplo, se uma pessoa fala assim, eu vou te contratar para tocar um batuque de cabinda, se eu não for nessa pessoa alguns dias antes, algumas horas antes, algumas semanas antes, e perguntar como é o batuque de cabinda dele, eu corro o risco de cometer alguma gafe. Porque hoje, dentro das nações que nós temos, independente se é uma única nação ou uma nação mesclada, como a minha, Jejexá, há diferenças. Há diferenças de um axé que começa aqui, um axé que termina lá, um axé que se tira aqui, um axé que se tira lá. Muitas vezes, por causa... Fio, deixa eu só apontar uma coisa no meio da tua fala que é importante. Eu vou ser sincero pra vocês, tá? E eu hoje não vou tanto por causa do meu trabalho, mas eu ia muito ao batuque. Eu não vejo diferença nenhuma entre o jejo, claro, eu vejo diferença entre o batuque, o jeje, a cabinda e o oió, que é uma coisa muito separada, né? Que tocando primeiro pros homens, depois pras mulheres, né? Que o ritmo é diferente, beleza. Agora entre cabinda, jeje grefê, jeje grefá, guerefê com guerefá e não sei o que mais, eu não vejo muita diferença não, entendeu? Eu acho que não é perceptível a diferença, porque na minha opinião, tá? Muito alabê não sabe essa diferença. A boca é igual ao currículo, ela aceita tudo, né? A prova é que mostra quem é quem. Infelizmente, hoje se tornou assim, pai. Mas qualquer tamboreiro, ou sacerdote que se aprofunde um pouco mais nessa questão da função do tamboreiro, tem alguns erros que eles podem acontecer. Por exemplo, a balança que se faz no jeje não é a mesma balança que se faz nas outras nações, né? Apesar de hoje poucas casas fazerem balança de jeje, né? No oió, nós temos um axé de obá que é tirado praticamente só no oió, que é o alabaô. Nós temos aí o Ijexá, que não começa com Lodê e não começa com Leba, começa com Lanã. Então, nós temos vários elementos que de cabeça não saberia pontuar agora, mas dentre esses e outros vários, que eles, na visão do sacerdote, eles podem se tornar errôneos, né? Então, é diferente, beleza, vou começar o seu batuque, começa com Leba e já vira logo em seguida pro jeje do bará, como se fosse um batuque de jeje. Ele é diferente. O grande problema é que hoje, como as casas elas não dão mais importância a esse elemento, que na minha concepção é tão quão importante toda a ritualística, desde o serão, a partir do momento que eu inverto uma ordem de um orixá, eu canto para Obá antes de Ossan, ou para Odé depois de Xangô e logo em seguida Ossan, ou eu canto para Obá depois do Chapanã. Essas questões elas acabam alterando, né? Muitas vezes como visita, inclusive não é nem o nosso interesse, né? Como visitante de uma outra casa, ter essa percepção, porque a gente entende que o tamboreiro está tocando de acordo com o que o sacerdote determinou, mas muitas vezes o tamboreiro está tocando aquela sequência que é a natural dele e dane-se a casa. E por isso que eu considero importante essa conversa anterior ao batuque propriamente dito. Em muitos momentos eles só conseguem trocar o Obá pelo sangue e acabou. Aí diferenciou a nação, o resto é tudo igual. Exatamente isso, bem pontuado. Entrando na questão de valores, né? Que é algo que o pessoal bate muito na tecla, né? Eu considero, isso é uma percepção minha e inclusive eu deixei na minha fala inicial, que a gente estava falando da questão do tamboreiro ser caro ou ser barato. Na concepção de vocês, né? Eu sei os preços que eu pratico junto com a minha equipe e considero um valor justo na minha visão, né? Para outros é abaixo do valor de mercado. Para outros pode ser caro demais. Por exemplo, eu aceitaria tocar por R$400 um xirê de 4 horas. Eu acho que R$100 por hora é um valor justo para tocar um xirê. Né? Para tocar uma mesa de 2 horas, eu considero justo 250. Tem tamboreiros para tocar um xirê que não saem por menos de 800 e outros que não tocam uma mesa por menos de 400. Vocês consideram que existem tamboreiros bons que cobrem barato ou cobrem um valor
que caiba no bolso da grande maioria da população, vendo a nossa situação econômica atual e tendo em vista também que a grande maioria das casas de axé hoje, elas são casas de origem humilde, ou só realmente quem tem condições de tocar em qualquer casa hoje são os que cobram absurdos? Eu acredito que é uma questão de mídia, entendeu? É uma questão de mídia. Porque o tamboreiro que cobra caro, caro entre aspas, tá? Caro entre aspas. Valoriza o passe. Eu acho que ele é quisto porque ele tem uma mídia em volta daquilo, né? Porque ninguém conhece o Feijão Tio João porque as pessoas só viram na prateleira. Eles conhecem porque eles viram na Globo, na RBS, né? Então eu acho que tem muito tamboreiro bom que não cobra um valor exacerbado, entendeu? Cobra um valor, na minha opinião, justo, entendeu? Um valor coerente. A diferença é que ele não tem acesso a tanta mídia, entendeu? Eu acho que cabe a cada um procurar o seu tamboreiro, né? É importante dizer que ninguém deve colocar preço no trabalho de ninguém. As pessoas devem entender as suas condições e a coerência do que ela está fazendo, né? Então eu acho que o bom ele não é definido pelo valor, né? O bom não é definido pelo valor. Perfeito, né? O senhor, pelo que eu entendi, tem um ateliê, né? Então o senhor tem os seus preços, as suas peças, né? O que o senhor considera justo do senhor cobrar, da mesma maneira que vai ter gente que vai achar que é um absurdo de caro. Ou vai ter gente que vai ter muito dinheiro e vai achar que é uma pichincha, é muito barato. Então, isso é uma coisa que eu acho bem delicada, né? Como uma regra de mercado econômico como um todo, né? E eu fiz na... Eu vou voltar a sempre pontuar nessa questão, tá? A diferença entre um vestido e um tambor é muito grande, porque o tambor ele é essencial, entendeu? O tambor é a alma daquilo, ele é essencial. Mas nem tudo que é essencial deve ser caro. A religião antes, ela via na mão do burguês, porque o escravo escondia a sua religiosidade sincretizado em santos católicos. Então o saravá estava na mão de burguês, na mão de quem tinha dinheiro. Ele que decidiu o que podia e o que não podia no saravá, quem podia e quem não podia, né? A escravidão foi abolida, o culto ele foi seguro por lei, e mesmo assim o batuque hoje está caminhando para a mão do burguês de novo, porque o burguês é quem decide quem toca na casa dele. É o burguês que tem condições de pagar o fulano ou o ciclano que reza corretamente, entendeu? Então por isso que eu insisto em pontuar. A minha roupa não é barata, mas ela não é essencial. Eu não usaria minha roupa. O meu filho, se tu olhar a entrega de axé do ano passado, nas minhas filhas eu entreguei 3 axés, tá? Nenhuma das minhas filhas estavam vestindo roupa do meu ateliê, entendeu? Por quê? Porque elas não conseguiam comprar. Elas pegaram uma roupa que elas tinham e receberam um axé. O importante era o axé, era o orixá, era o ifá, era o obé, entendeu? A roupa é uma coisa descartável, uma coisa fútil, é uma coisa secundária, terciária, que é indispensável, entendeu? Mas o tambor não, o tambor é essencial. Eu diria que se formos encarar o tambor como uma profissão, e reitero que eu considero um erro fazer isso, mas se formos considerar o tambor como uma profissão, é perfeitamente cabível a comparação com a profissão de costureiro que o senhor exerce. Então, se for entendido, e espero que não esteja cometendo nenhum erro de interpretação, né? Mas se for entendido que o senhor tenha em algum momento criticado o valor cobrado pelo tamboreiro sendo exacerbado, e pela conversa que eu percebi que não foi exatamente isso que o senhor fez, mas pela interpretação que fizeram foi isso, né? Foi que o senhor definiu o valor a ser cobrado pelo tamboreiro, e aí eles retribuíram com uma crítica às suas vestes. Então, o tamboreiro sendo considerado profissão, essa é uma das principais consequências, né? É acabar a pessoa distorcendo o verdadeiro debate, né? Distorcendo a verdadeira raiz do problema. Então, o tamboreiro ele não deveria ser considerado profissão. E aí, as pessoas que estão criticando o senhor estão acabando cometendo esse erro também, né? Comparando o tamboreiro com a costura, que é uma profissão, mesmo que a serviço da religião, mas é uma profissão, e estão acabando caindo na vala comum, né? De estabelecer preços, valores de mercado, essas coisas assim. Eu ainda faço um complemento, Jean, na questão de que, da mesma maneira, que o tamboreiro, a veste ela não é tão essencial, existe também, e eu conheço uma dezena, e aí cabe também a cada um procurar, né, e não se atirar naquele que está na mídia, dezenas de tamboreiros que são excelentes, um conhecimento muito superior ao meu, que cobram valores mais baratos que o meu. Então também caberia, da mesma maneira que na questão das vestes, caberia também ao sacerdote procurar um tamboreiro que tenha qualidade e que caiba no seu bolso, né? Muitas vezes ele não precisa, da mesma maneira que se não
houver condições, ele não precisa comprar uma cafta de R$1.000, ele também não precisa pagar R$1.000 para um tamboreiro tocar, caso não haja condições. Porque hoje no mercado eu considero que tem tanto o tamboreiro que cobra 1.200, 1.300, 1.400, leva uma porrada de equipamento que na minha concepção é desnecessário para tocar um batuque, quanto tem aquele tamboreiro que vai para tocar o seu batuque, considera justo que o batuque seja 300, 400, 500, 600 reais, e vai tocar com a mesma qualidade que aquele que cobra mais. Então, nesse sentido, eu comparo os dois pontos, né? O tamboreiro ele é essencial, sim, mas hoje no mercado afro-gaúcho, nós temos tamboreiros que cobram caro e tocam bem, e cobram barato e tocam bem. Da mesma maneira que o axé do Pai de Santo também não pode ser definido, na minha concepção, é claro, pelo quanto que ele cobra de axé, né? O Pai de Santo que cobra 10 mil para entregar axé e o Pai de Santo que cobra a ajuda na contribuição das contas daquele período para entregar axé, isso não é o que vai definir o quanto de axé ou o quanto de conhecimento e capacidade ambos vão ter no final das contas. O problema é que o africanista, ele tá com uma mentalidade europeia, entendeu? Ele tá com uma mentalidade europeia, porque o batuque é uma religião de senzala que hoje ela deve ser cultuada na Casa Grande, porque se ela não for cultuada na Casa Grande, ela não presta, entendeu? Quer ver uma coisa interessante? As pessoas ficaram muito bravas comigo porque eu disse que eu conseguia fazer um xirê com R$1.200. Eu acho que elas deviam ficar puto comigo se eu dissesse assim, ó, eu preciso de 30 mil reais pra fazer. Aí o pessoal ia achar bonito. Ah, legal, que bacana. Agora 1.200 não pode, eu tenho que gastar sempre mais, sempre mais, sempre mais. Às vezes é necessidade da ostentação, né, pai? As pessoas agregam valor ao dinheiro, né? Valoriza aquilo que custa caro. Eu acho, sinceramente, eu acho que o pessoal tá com problema de bala. Ou não gosta de enrolar, ou acham feio, não sei qual é a necessidade, entendeu? Então o pessoal trocou a bala pelo bombom, eu não entendi isso, entendeu? Então, dá pra tocar. Eu acho que se desconsidera a questão do axé, ou se inverte os valores da questão do axé, onde só se considera que tem axé o cara que tem um palácio de 3 andares, que tem 3 carros na garagem, ou o tamboreiro que vai levar um microfone, 3 caixas de som, 40 pessoas para tocar junto. Eu acho que é essa inversão de valores que acontece, né? É que nem pagar marca, né? É que nem pagar por uma marca. Eu vou comprar uma camisa da marca tal, não importa se o tecido é o mesmo da outra que não tem marca. O importante é ter a marca. Eu acho que isso também tem acontecido aí na religiosidade como um todo. Eu quero pontuar apenas que trocar bala por bombom é do meu interesse. Eu gosto de bombom. Me serve. Eu também. A questão é a seguinte, o religioso, ele aprendeu a se deslumbrar pelo castelo dos outros, entendeu? É o que eu digo pro meu filho quando ele entra aqui, eu digo pra ele, tu tá vendo o que eu tenho? Eu não tenho muito, mas às vezes as pessoas chegam com muito menos do que eu tenho, né? Tá vendo o que eu tenho? Não te deslumba pelo que o Pai Xangô me deu. Te deslumba pelo que o teu orixá pode te dar. Porque o que é meu e eu não vou te dar, porque eu trabalhei pra ter, entendeu? E as pessoas se deslumbam pelo castelo do outro. Ele olha e diz assim, nossa, mas olha o carro que ele tá andando, o Pai de Santo. Mas ele esqueceu que ele vai pegar o carrinho lotado pra chegar até a casa do Pai de Santo de toda sexta-feira, né? Entendeu? Então as pessoas, elas estão vislumbrando isso aqui de uma maneira errada. As pessoas estão acreditando que o axé, ele é ligado à questão monetária. A palavra axé, pelo o entender que eu tenho, ela significa energia. E energia, ela difere da questão financeira, né? Porque tem muita gente que morre miserável com muita energia na mão, com muita axé. Assim como morre muita gente com muito dinheiro, com pouca energia, entendeu? Eu brinco que é uma inversão similar que fazem na igreja, né? O dízimo, que era comida, virou dinheiro, né? O axé, que era a própria fartura na mesa, ter o que comer pelo menos, ter uma telha para dormir embaixo, que era axé, virou dinheiro, né? Então, hoje tudo se resume a dinheiro. E essa inversão se torna perigosa. Também fomentado por muitos batuqueiros. Não só tamboreiros, realmente. A comunidade como um todo, né? A comunidade como um todo, em geral, assim, tá valorizando isso. Daí os preços que estão sendo praticados. Engraçado que quando tu fala pra pessoa assim, vocês notaram que o crente, o testemunho de Jeová, ele bate na tua porta todo domingo pra pedir pra te entrar pra religião dele? E nós temos como costume dizer pra pessoa, não entra que isso aqui é furada.
Não é engraçado isso, né? Mas, pai, é que nem criança, né? Se tu fala que não pode, é que ela quer, né? É verdade. E assim, ó, quando a pessoa vem fazer uma obrigação, normalmente na minha casa, eu não arrio ninguém de cabrito de primeira, tá? Aqui em casa tem que fazer meira coberta, tem que fazer sarnapino, tem que fazer buri de aves, tem que fazer buri de 4 pés pra aprontar de cabeça e depois pra fazer santo, se for vontade do orixá, tá? E aí a pessoa chega, a primeira coisa que ela diz no buzo é que ela não tem dinheiro, que é uma religião muito cara. Eu fico pasmo, que eu queria entender que dinheiro é esse. Que dinheiro é esse que as pessoas estão falando? Porque um meral coberto custa R$ 30, que é um preço de um galo, mais barato se for galinha, entendeu? Eu acho que esse ali é o ponto de partida. Se o orixá não conseguir fazer com que a tua vida ela prospere a partir dali, eu acho que tem alguma coisa errada. A macumba se constrói com vela, não é com cabrito, né? Eu acho que as pessoas estão contando muito menos com a fé deles para contar com a fé do Pai de Santo ou com o conhecimento do Pai de Santo. O Pai de Santo, ele é um intermediador, né? Ele é quem nem tem o conhecimento de como tu chegar ao orixá, mas é a fé que determina se tu tem condições, né? Se tu está apto para chegar até ele. Eu brinco que o Pai de Santo é o carro, a fé do iniciado é o combustível, né? Sem o combustível o carro não anda. Não adianta o Pai de Santo ter muita fé e fazer tudo o que tem que fazer, né? Mas, inclusive, pai, isso é uma coisa que... Aí uma coisa mais... Saindo um pouquinho do assunto... O que acontece com muita gente hoje é que a primeira coisa é que o dinheiro assusta, né? Falar em dinheiro assusta muita gente. Só que falar em pouco dinheiro também assusta. Porque se o Pai de Santo cobra pouco é ruim. Se ele cobra muito é ruim. Então, cada pessoa ela tem a liberdade hoje, dentro das religiões de matriz afro, de escolher aquilo que cabe no seu bolso ou aquilo que procura. Então nós temos grandes sacerdotes em grandes casas, né? E grandes sacerdotes com casas muito humildes. E isso não qualifica ou desqualifica, não deixa um sendo mais ou menos que o outro. Ambos têm axé. Muitas vezes existem vários sacerdotes aí que tem uma super casa e o filho tá pobre, vivendo de migalhas. Ou o Pai de Santos que tem uma casa super humilde, um 3x4, onde o batuque é como antigamente, na sala de casa, e tem um filho chegando de carrão, né? Então, essa inversão que não pode ser feita, né? O axé não pode ser convertido em valor monetário, senão nós corremos o risco de realmente se tornar uma religião de burguesia, como o senhor falou. E para complementar, eu diria que o principal axé, a principal forma a demonstração da presença do orixá na tua vida é o equilíbrio que tu vai ter, né? Tranquilidade que tu vai ter para poder atingir teus objetivos. Os objetivos são muito subjetivos, são muito particulares. Então, se a pessoa tem um objetivo de estudar bastante e construir um patrimônio grande, que souber galgar, né, a escada para chegar nesse ponto aí, o orixá ele vai te dar todas as possibilidades, mas vai te dar principalmente o equilíbrio para te conseguir fazer isso, né? E aí ele vai depender unicamente de ti e de aproveitar as oportunidades que vão aparecendo, fazer isso. Algumas pessoas não têm essa necessidade, não têm esse interesse. Algumas pessoas só querem viver em paz numa casinha num sítio, entendeu? E aí o fato dela não ter tanto poder aquisitivo, não ter um carro um carro de última geração, né? Não ter uma casa com não sei lá quantos cômodos, não vai dizer que aquela pessoa não tem axé, porque ela pode estar perfeitamente feliz com aquilo. Não, eu queria colocar sobre a mesa a seguinte carta. O que é necessário para um tamboreiro, tá? Para um alabê? O que é necessário para ele ser o cara, entendeu? O que é necessário para ele poder chegar em ti e dizer assim, eu quero tanto e ponto. Não existe isso. Eu acho que é necessário ele não gaguejar no irê. É o primeiro ponto. Se tu parar pra pensar, não tem uma coisa que diga assim, tu tem que ter isso aqui pra te ser o cara. Pra te valer R$2.000, tem que ter isso aqui. Não existe. Não existe. Mídia, acho, exposição, né? Mas aí o cara paga a exposição do outro. Sim, né? como foi a tua abertura, né? Cobra o que quer e paga quem quer, né, filho? Não, mas eu digo assim, a resposta tamboreira é bem simples, né? É saber as 27, 28, 30 pancadas que existe e saber rezar de Bará Oxalá de acordo com a sua tradição. Esse é o primeiro ponto. A partir daí eu considero que a pessoa é tamboreira, né? Sabe rezar de Bará Oxalá segundo a sua tradição, se é cabinda, se é jeje, é jeje, se é oió, se é oió com jeje, é oió com jeje, assim por diante. Beleza. Fez isso? Beleza, pra mim é tamboreiro, né? Independente se ele toca só na casa do Pai de Santo, se ele toca em 10 casas ou se ele é multiconhecido, né? E essa de, tem que ser pronto de Bará Oxalá, pra mim também não cola, porque vários velhos aí, que são os mestres hoje, não começaram tocando de Bará, tendo Orumalé completo. E muitos ainda até hoje não têm.
Até por causa que a questão sacerdotal e a questão do tamboreiro são coisas distintas, na minha concepção, de acordo com o que eu observo dos mais velhos, né? São duas coisas totalmente distintas. O cara ser pai de santo e o cara ser tamboreiro. Então, o cara pode ser tamboreiro com 3 santos centos, 4 santos centos, com Xangô ali, para muitas famílias, né? A segurança de tambor feita, beleza, pode tocar e correr as tranças pelo mundo. A questão do valor que hoje cobram muito é que muita gente tem que tocar com uma equipe gigante, né? E daí tem que custear essa equipe, né? Porque essa equipe não vai de graça, né? Mas isso aí é o tamboreiro. Quando o pai de santo contrata, quando meu pai de santo contrata um tamboreiro, contratava, que hoje é eu e minha equipe que tocamos aqui, né? E aí eu posso me dar o luxo de tocar com a equipe toda, que é uma troca de amizade, praticamente. É um cara para rezar ali, no máximo um para acompanhar no AG. Quando não tem alguém da casa que toque, quando há a possibilidade de ter 2, é aquele mesmo valor e é dividido por aqueles que vão tocar. Daí os caras querem cobrar 1.200, 1.500, 3.000 reais para poder pingar para os outros. Por quê? Porque ele sozinho não vai conseguir ou não quer se desgastar naquele período, né? Algo que ele se propôs a fazer, né? O pai de santo da mesma maneira. Se ele se propõe a passar uma noite toda cortando galinha, ele vai ter que aguentar a noite toda cortando galinha. Não tem a possibilidade de passar para outro cortar a galinha no lugar dele. Tá, meu filho? Agora tu vem cortar a galinha. Tá, meu irmão? Agora tu vem cortar a galinha. E eu acho que quando o tamboreiro quando o pai de santo contrata, né, ele tem que ter o discernimento do que ele contratou. Por quê? Quer ver um absurdo que eu acho que eu não deixo acontecer aqui? Os caras têm o batuque inteiro pra tirar um axé com santo. O batuque inteiro. O batuque tem 3 paradas ali pra ir lá e fazer um axézinho com santo. Aí o cara espera o tamboreiro dizer a gota na mesa, a hora tem 5, 6 santos pra ir embora. Aí as pessoas acham de ir lá e tirar um axé com santo. Pô, respeita o cara que tá trabalhando, né? O cara veio aqui, por que não tirou teu axé antes? Não vai tirar agora. O santinho vai cantar pra ir embora e pronto, entendeu? Então acho que o pai de santo ele tem que ter o discernimento também, né? Do que ele contratou e ter o bom senso de haver orixá dar sermão por causa disso mesmo. No finaleira de batuque lá, as pessoas querer tomar axé com ele. E nessa questão entra uma reclamação que é sempre legal de falar, né? Porque eu tenho uma visão que é particular minha, e qualquer um tem liberdade de refutar ou pensar diferente. Para mim, o tambor, o toque, ele começa quando tu começa a rezar rabará. Tirou a go, a rezar rabará, começou o batuque. Ele só vai terminar quando o último santo ir embora. Independente se o santo cantar um axé, 10 axé, 50 axé, é um batuque de novo. E o tamboreiro tem que ter essa ciência, inclusive já tratar com o pai de santo antes, né? Essa questão. Porque eu vejo muita reclamação aí no meio de colegas de tambor, né? E que o santo cantou 2 axé pra ir embora, cantou 3 axé pra ir embora. Pô, se tu tá tocando ali, aí entra a postura religiosa, né? Tu vai tocar até o santo ir embora, independente de quantos axé ele cante, né? E essa reclamação eu acho, pra mim, um absurdo e um desrespeito, não só com a casa, com o pai de santo, mas com o orixá que tá ali. Uma coisa interessante, tudo que a gente faz, aliás, deixa eu começar assim. A nossa religião é a única que traz o espírito pra terra. Tem o espiritismo, mas não é a mesma coisa. É a única que o espírito chega, que o espírito dança, que o espírito fala contigo, que ele interage, é a única. Tu corta galinha, corta cabrito, corta pombo, corta bi, corta tudo pro santo vir à terra ou pra te agradar o santo. E quando o santo vem à terra ele é desprezado. E então eu acho que tudo tá muito fútil. Tanto o santo como o Exu tá muito fútil, entendeu? Eu acho que aí não parece mais espírito, né? Não parece mais uma coisa sobrenatural. Se o leigo vem numa sessão, ele é mais devoto do que a gente tem a obrigação. Porque pra nós vira tudo comum, tudo automático, né? Fica automatizado. Né? O espírito, se parar pra pensar, é um espírito, né? Entendeu? É um espírito, não é uma coisa que tu vai ali no mercado, tu vê um espírito, entendeu? Então eu acho que as coisas estão muito no automático, né? E eu acho que isso é que acaba criando essa mentalidade que o Balafio acabou de falar da questão do final do batuque. Eu falei, cara, tudo que foi feito na obrigação, ela foi feito pra esse orixá vir, nos agraciar, nos responder, e agora eu tô morrendo de pressa que ele vai embora, porque o Alabê tem que ir embora. Então, claro, ele tem que entender isso, e ele tem que encarar isso como osso do ofício, não tem que fazer, infelizmente, né? E é muito diferente do santo cantar 30 rezas e do filho deixar acabar o batuque pra ele tirar um axé, né? Porque o filho tem que ter o discernimento, mas o santo ele é superior a tudo sempre. Mas mesmo assim, mesmo na hora do filho ir lá tomar o axé, né? Eu acho que sempre há um tempo, né? Um tempinho ali. Nos intervalos, ok, né?
recomeça o batuque, o cara tomando axé ou não. E no final do batuque sempre vai ficar aquela meia dúzia, 10, 15, 20 santos que vão embora. Enquanto as pessoas vão tomando axé com um, o que não tá dando axé vai indo embora, né? Claro que ficar trancando o santo de ir embora, fazer aquela fila homérica de todo mundo tomar axé, eu acho um desrespeito. Da mesma maneira que eu acho um desrespeito, por exemplo, o atraso exacerbado, né? E aí, numa inversão, né? Do sacerdote perante aquele que foi contratado. Daí, o pai Anderson me chamou para tocar o batuque dele, tive essa honra, marcou comigo que começou o batuque meia-noite. 3 horas da manhã a gente não começou a tocar ainda, porque o pai não deu o agô dele, o aval dele. Aí eu também considero um desrespeito com aquele que vai estar tocando. É uma via de mão dupla, né? Via de mão dupla. Da mesma maneira, é claro, né? Tem uns casos específicos, por exemplo, quem toca aqui em casa é o Alabi Mumu, o pai Mumu, tá? O Marcelo da Oxu, tá? O Marcelo sempre toca aqui, então é uma questão de troca. Porque ele já se atrasou, hoje eu tenho o direito de me atrasar 30 minutos daqui a um pouco. Porque eu já assisti o atraso dele de 30 minutos. Isso é uma coisa, né? Agora, quando o Babalorixá ele não consegue iniciar a obrigação em determinado horário, eu acho que assim, eu acho que o Alabê ele tinha que acordar um horário de início, um horário de fim, por mais que no batuque isso sempre vai ser relativo, né? Porque não sabe quantos santos vão ter no final, mas eles tinham que acordar um horário de início e um horário de fim, né? E se passar disso, eles tipam um valor a mais, aí eu acho justo, concordo plenamente. Nessa questão de horário de início e de fim, ele é super interessante, né? Porque é fácil de combinar um horário de fim para fim da hora que eu vou terminar de rezar na série de Oxalá, né? Esse horário de fim é muito fácil de ser concordado e o tamboreiro tem que ter aquela flexibilidade que sabe que a partir dali vai ficar 1 hora e meia tocando a mais, né? E muitas vezes é alguém que está aprendendo, que vai subir o pagodô, como antigamente era. Não sei como é que funciona nas demais casas, mas vejo muito isso. Posso dar uma palhinha? É um tamboreiro convidado, é alguém amigo da casa que vai acabar tocando, o tamboreiro vai contratar, vai só acabar rezando, ou em alguns casos vai tocar também. E aí vem uma outra questão, né? Que é a questão do batuque bem tocado, né? Sem cortar axé. Eu sou um tamboreiro que, por exemplo, eu fico... me dá uma agonia quando o pai de santo manda acelerar. Acelera, corta, todo orixá é importante, e eu não sei qual o axé de qual orixá que eu vou ter que cortar, porque eu não vou ter que cantar para que acabe no período, um período bom. E hoje um batuque bem tocado, ele dura no mínimo 6 horas, né, um batuque de 4 pés, no mínimo 6 horas com 2 paradas de 15 minutos. Se parar meia hora, 1 hora, 40 minutos, não vai dar. Esse batuque ele vai se prolongar. E considero também um desrespeito por parte do tamboreiro quando ele prolonga muito os intervalos, né? Para mim não faz muito sentido. É aquele intervalo de 10, 15 minutos pro tamboreiro lá beber uma água, comer uma canja, um amalá, dar uma respirada, as pessoas terem a oportunidade de tomar axé com os santos e voltar pro pagodô. Essa é a função que ele foi contratado. Até porque tem santo no mundo, né? Muitas vezes os santos penam, às vezes os salões são muito quentes, né? E o santo fica ali horas e horas, e o tamboreiro lá, e fuma um cigarro, e dá uma olhada pra lá, uma olhada pra cá, e o tempo se passa. Eu acho problemático estabelecer um horário de fim, justamente por isso que o Phil falou. Porque o horário de início é tranquilo, realmente. Tem que ter um horário de início, tem que ser pré-estabelecido esse horário de início antes da obrigação com o pai de santo, né? Para que não venha prejudicar nenhum dos lados. Mas o horário de fim, no fim, quem vai definir é o próprio tamboreiro. Então ele vai definir o próprio ritmo de toque. Eu digo assim que o sonho americano seria o batuque que começa às 10, o tambor para de tocar 4 e meia, das 4 e meia às 6 horas o Santos pode ir embora e tá tudo ok, tá tudo maravilhoso, não precisa mais que isso e nem menos que isso, né? É um batuque bom pra mim, né? É um horário bom de começar, é um horário bom de terminar. Deixa eu perguntar pros alabês aí do nosso programa, por que o batuque é feito à noite hoje, gente? Pai, isso é uma herança da nossa própria escravidão e posteriormente da ditadura, né? E inclusive é algo que está tão enraizado na mente de muitos sacerdotes, principalmente os mais velhos, né? E aí muito mais velho que eu e o senhor, pai, que eu creio que nós regulemos de idade. Tá tão enraizado isso que muitos sacerdotes, eles inclusive abominam que um orixá chegue durante o dia, mesmo tocando, por exemplo, uma mesa de bede, que geralmente é final de tarde, ou um batuque de salve de aleluia, que geralmente é de manhã, né? Então há uma dificuldade
de entender, e isso hoje nós temos acesso à internet, onde a gente consegue ver o orixá lá na matriz, e claro que nós não somos iguais, somos uma diáspora, chegando de dia, manifestando-se de dia, porque nosso orixá, afinal de contas, não é vampiro, né? Você não tem medo de sol, né? Mas eu conheço poucos, é claro, até hoje, pais de santo que toca no domingo de dia. Começa o batuque pós meio-dia, 8 horas da noite. A questão do horário do batuque, eu acho que é a mesma coisa que o sincretismo, entendeu? Ainda se faz por força de tradição, não por necessidade. Na verdade não há necessidade, né? O rito à noite ele veio pela necessidade de se esconder na penumbra, né? Esconder um rito que não era permitido. Então eu acho que esse tipo de prisão, eu acho que a gente tem que se desvencilhar, porque tem coisa melhor do que começar um batuque às 6 da tarde, 10 da noite você indo embora, dá tempo das pessoas limpar, não perder o trem, daqui um pouco e não tem um carro, né? Eu acho que isso é uma coisa que deveria voltar. Eu tenho um irmão, né? O irmão Wagner de Xangô ajudou aqui. Infelizmente não conseguiu chegar a tempo, tá trabalhando, né? Mas ele diz que quando o sacerdote for, o batuque dele vai começar às 10 horas da manhã. A primeira palavra do Amalá ali vai ser meio-dia. O pessoal come, o Amalá, paradinha. 4 horas da tarde, tá todo mundo indo pra casa. Parada estratégica. Mas vai ter que ter bastante Amalá, né? Meio-dia. Não, firmezinho na malária, cara. Firmezinho. Vai ter aquela entrada que vai ser a canja, né? Canjinha pra entrada, que nem restaurante, né? E depois tu vem firmezinho na malá. Bem legalzinho, aquele malá. E daí tu pode botar variedade de amalá, né? Amalá de carneira, amalá de carne de peito, amalá de frango, amalá de camarão. E depois aí dá pra dar aquele intervalinho um pouquinho maior, a pessoa vai se encher, né? E depois volta tocando o terror. Meu, na tua obrigação do ano que vem, eu quero ver esse buffet de Amalá aí, hein? Inclusive, eu quero me manifestar aqui. Tu falou que a gente toca contigo lá e tal. Pai Lúcio vai ouvir e não é de graça, né? É o Amalá e o mercado. Não é de graça esse toque. Não, a Amalá tem que vir firmezinha, é o mínimo, né? Mas, inclusive, pai, isso é uma coisa que os pais de santo que já tem essa mentalidade já desprendida dessa ideia da noite, né? Inclusive fomentar isso para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus pares, para as pessoas que pensem similar e quem sabe daqui a pouco, por iniciativa de 1, de 2, de 3, de 4, nós passemos a ver muito mais batuques de dia. O meu pai de santo é que hoje o serão dele começa durante o dia. Porque o batuque é uma religião da família, né? E à noite ela impossibilita muitas vezes a criança de estar pra lá e pra cá, né? O batuque ele é um culto de família. É igual um banda. Desculpa se a minha palavra ofendeu algum de vocês, porque eu não sei o horário que vocês tocam, mas eu sinceramente eu acho um absurdo uma banda que começa às 10 horas da noite. Na minha percepção, né? Porque eu tenho o costume, eu fui criado com uma umbanda às 4 horas da tarde do sábado, né? Acabou a umbanda, eles comem alguma coisa e daqui a pouco vai pra um batuque a família toda, né? Então a umbanda também tá indo pra noite, eu não consigo entender qual é a necessidade. Um país livre, onde o culto ele é regulado por lei, entendeu? Ele é garantido por lei. Eu acho que não tem mais essa necessidade. Eu concordo plenamente, e eu acho que a gente conseguiu hoje aí abordar vários elementos relativos ao tambor, ao tamboreiro, ao viver do tambor, ao que rezar, a duração de batuque. Eu acho que a gente conseguiu pautar muitas coisas super interessantes. Eu gostaria de agradecer aí todos que participaram desse programa. Se deixasse, a gente ficava falando aqui mais umas 4 ou 5 horas, né, pai Anderson? Esse pessoal de Xangô não sabe parar de falar, né? Com certeza. Assunto tem bastante, né? Não, assunto vai que não se para mais. Eu só queria aproveitar aí o espaço, tá, gente, pra me colocar numa situação e dizer pra vocês que assim, ó, a situação desse vídeo aí que se deu, eu adquiri muita inimizade por causa disso. Não inimizade, né? Alguns desafetos se criaram devido a isso. Eu acho que as pessoas elas estão com um problema de interpretação, né? De ouvir o que elas querem ouvir, né? Eu não sou rico, eu não tenho dinheiro, né? Ou só de seguir a onda, né, pai? Não ter uma opinião própria. Também.
mas eu não tenho posses, eu não tenho dinheiro, assim, fora do comum, né? Então eu não tenho como intuito agredir ninguém com minhas palavras quando eu digo aquilo, entendeu? Eu quis fazer uma comparação e eu acho uma comparação justa, porque num país que se trabalha 23 dias por mês e se ganha R$1.000 como um salário base, eu acho que o valor que eu estipulei não, mas que eu citei, eu acho que é um valor razoável pra mim, entendeu? Toca quem quer, ponto, entendeu? Então eu queria não pedir desculpa porque eu acho que eu não estava errado, mas eu queria me colocar à disposição pra trocar pra elaborar um diálogo com quem se sentiu ofendido, pra mim conseguir pontuar e dizer que não, a banda não toca assim, tu pegar alguém, pegar uma opinião que a pessoa tem e transformar ela num mártir. Não é assim, né? As pessoas têm direito de expressar sua opinião e, como eu disse, se não é o teu caso, beleza, não é o teu caso. Se é o teu caso, tu quer discutir, beleza, discute de uma maneira tranquila, entendeu? De uma maneira serena, porque as pessoas se exaltam muito com esses assuntos e acabam perdendo pessoas na vida dele que não precisava perder, entendeu? Por uma exaltação de Facebook. Porque eu já fui ameaçado muito nessa vida por causa do Facebook, porque eu não tenho problema de falar, né, o que eu, né? Inclusive eu já dei trabalho pra quem um dia me ameaçou no Facebook, entendeu? Então eu acho que as pessoas deviam discernir o que é real e o que é Facebook, né? Eu acho que as pessoas não podem perder outras pessoas por publicações que o tempo apaga, entendeu? Eu acho que a opinião ela tá aí pra ser posta e pra ser discutida, né? Dentro da moral e do respeito, né? E como eu disse no meu vídeo, isso aqui é uma religião de miserável, não é uma religião de burguês, entendeu? Então, eu não vou estipular um valor, mas eu acho que tu tem que ter consciência do que é justo, do que é sensato, tanto no tambor, quanto no corte, vou me colocar no meu caso, quanto na roupa também, né? Tu tem que estipular o que é justo, conforme a condição da pessoa, e entender que isso aqui é uma religião não de miserável, mas de pessoas menos abonadas, né? Então eu queria deixar esse recado aí pros alabeiros, tamboreiros, ogãs, que não foi a minha intenção de ferir eles, entendeu? Porque meu pai me criou capinando e eu não vejo desmérito nenhum nisso, né? Hoje eu tenho a minha graduação, mas um canudo não garante nada, entendeu? Então é isso, eu queria mandar um abraço pra todos eles, dizer que o Batuque não existe sem eles, né? Só que eu acho que tem que ter discernimento e ouvir o que realmente está sendo dito, né? A inteligência, ela está nisso. Ela não está em saber falar, mas em saber ouvir. Agradecer a oportunidade aí de estar debatendo esses poucos minutos com vocês aí. E não faço parte efetiva, não sou dono do BatuCast, mas convidar o Pai Anderson também para outros temas, né? Porque claramente ele tem bastante a dizer aí. Não vamos esperar ele lançar um outro vídeo polêmico para convidar ele, né? Vamos sim. O convite tá na mesa. Aí eles me matam, Alisson. O convite tá na mesa, com certeza será sempre bem-vindo, pai. A gente grava aí tudo que for possível falar, claro que a gente não fala sobre fundamento, é uma diretriz nossa, né? Mas tudo aquilo que a gente pode abordar, mesmo que superficialmente, inclusive gravamos um tema sobre Egum aí pro mês de novembro, aí já tá nas redes, quem não ouviu aí, trate de ouvir em qualquer plataforma de streaming, Deezer, Spotify, Google Podcast, iTunes, é só botar podcast que você vai achar em batuquers.com.br ou botar nas suas plataformas de podcast BatuCast, que você vai estar nos encontrando também. O pessoal pode deixar também seus recados, seus e-mails para batucast@batuquers.com.br. A gente vai trazer essas leituras de e-mails, as suas opiniões também numa próxima gravação. Também podem entrar em contato aí para qualquer produtos ou serviços do Batuque RS, anúncios de casas, anúncios de floras, tamboreira, equipe fotográfica e coisa e tal, pelo número 980617945. Tá, pessoal, vamos lá, vamos para a leitura de alguns comentários. Eu tenho uns comentários aqui, ó, tenho 2 comentários aí do BatuCast, o primeiro episódio lá, a origem do Batuque RS. Conte-me mais. E aí, eu tenho aqui, são 2 comentários bons, cara, são feedbacks positivos aí. Tem o do W Rocha, ou da W Rocha 013, ela diz o seguinte: já dei like antes de ouvir, sempre quis um podcast sobre batuque, parabéns pela iniciativa. Pô, e show de bola, cara. Da Jana Reis, aqui, número 13, nem ouvi, mas já dei meu like.
Não, os caras são bons. Essa segunda também é a mesma coisa, ó. Nem ouvi, mas já dei meu like. Certamente muita coisa boa para conhecer. A galera confiando aí na gente, né? Eles nem ouvem. Isso motiva a gente a continuar gravando, né? Exatamente, eu ia comentar isso aí. Se dá mais motivação pra gente continuar nosso trabalho, né? Valeu, W. Rocha, valeu, Gina Reis. É isso aí. É por vocês que a gente grava esse troço aí. Que nem a gente comentou, né, Babafio, uns tempos atrás aí. A gente tá tentando deixar marcar, não que a gente queira fazer nome, alguma coisa dentro da religião, né? A gente quer ter um espaço, deixar alguma coisa de herança para futuras gerações, né? Com certeza. Porque ninguém aqui vai ficar para semente, né? Não, com certeza, e a ideia de pluralizar, trazer pessoas diferentes para conversar por vários temas aí é justamente trazer um conteúdo de qualidade pro pessoal aí. Cara, eu não sei vocês, mas eu acho do caramba a pessoa nem ouvir, nem saber o que é que vem pela frente, mas já curtir lá, porque sabe que o negócio é bom. Que a gente tá fazendo o negócio certinho. Será que a gente tem como dar uns 10 coração pra pessoa pra não fazer? Tá aí no YouTube, ó. Habilitar aí o multi-reação. Multi-coração no Poli-reação. Bom, então tem mais um comentário aqui, coitada. Daí já é num vídeo do YouTube lá, né? O Fernando BS comentou lá no vídeo da lenda de Ossanha. E ele fez uma pergunta: por que no Batuque Ossanha é mais popular que Oxóssi, entre parênteses Odé, sendo que na Umbanda e Candomblé Oxóssi tem muito mais filhos? Ele fez mais uma pergunta, na verdade, né? O comentário dele é bem extenso. Ele perguntou também, então, o que significa quando dois orixás brigam pela sua cabeça? No meu caso, o Ossanha e Xangô brigaram, mas no fim Xangô ficou nas pernas. E o que significa orixá nas pernas? Gente, antes de eu liberar pra vocês responderem isso, eu quero pontuar aqui que Fernando Oxóssi não é o nosso Odé do Batuque, tá? O nosso Odé do Batuque, ele representa aí como se fosse um orixá que representa todos os Odés, todos os caçadores, né? E nós não temos culto de Oxóssi aí no Batuque. Então é uma questão de Umbanda e Candomblé. Ô, Fio, tu quer responder ali? Pode ser, cara. Eu acho que a gente então... fala um pouquinho sobre essa questão aí naquele nosso vídeo, né, Jean? Que é das curiosidades do Batuque, né? Sobre Oxóssi não é Odé. Beleza. A gente fala exatamente sobre isso. Isso, recomendo que ele dê uma olhada nesse vídeo aí. Vídeo bem legal, um vídeo um pouco mais extenso aí com duas pessoas e eu já explicando algumas questões. E lá ele vai encontrar a resposta. Não vamos dar a resposta no ar aí. Mas não tem graça, né? Olha o vídeo, deixa o comentário e daí a gente depois comenta sobre o teu comentário de ter visto o vídeo. Qual a segunda pergunta? Tem que olhar. O que significa quando dois orixás brigam pela sua cabeça? Manda aí, o UFC, né, cara? O UFC do Batuque, né, cara? Cara, esse é bem complicado a gente falar da questão de briga pela cabeça. É muito mais uma maneira que as pessoas mais velhas, os sacerdotes, usam para referir-se quando um segundo orixá responde em conjunto com um primeiro orixá num momento da vida do iniciado. Muitas vezes isso acontece porque a pessoa passa por algum problema onde um desses orixás ele acaba sendo necessário para solucionar. Então, por exemplo, não vamos pegar os orixás citados, mas vamos pegar um exemplo de uma pessoa que está desempregada, né? A pessoa está desempregada, vai jogar um búzio, muitas vezes fazer uma confirmação de cabeça. Só que o orixá que ele melhor se relaciona com a questão de emprego é Ogum. Então a tendência desse orixá responder por essa pessoa nesse momento, de acordo com uma característica da sua vida, ela é muito grande. E como dizem os mais antigos, né, o orixá de cabeça real ele é o último a responder, o que torna o jogo de búzio para a cabeça muito mais demorado, muito mais lento e muito mais complexo, sendo necessário muitas vezes tu resolver aquele problema específico da pessoa, de saúde, de relacionamento, de trabalho, antes de realizar um novo jogo para daí confirmar a cabeça, ou passar algum tempo jogando para conseguir ter uma precisão maior de qual é realmente o orixá da pessoa e para que não haja erros na questão da iniciação. É mais ou menos isso aí. Então aí, resumindo aí, pelo que eu entendi, quando dois orixás estão, entre aspas, brigando pela tua cabeça, às vezes nem estão brigando pela cabeça, né? Tem um segundo orixá respondendo por algum aspecto da tua vida e aí pode acontecer essa confusão aí, né? De estar brigando pela tua cabeça. Para complementar o comentário do Babafio, eu sou um caso vivo desse caso, né, que ocorre. Quando o meu pai de santo jogou na época, né, quando eu fui fazer a obrigação, não vou dizer o ano agora, já disse em outros episódios. Por que não? Time agora. Como é que é?
Long time ago, muito tempo atrás. Quando o Pai de Santo jogou, exatamente estava nessa, digamos, essa, entre aspas, briga pela cabeça entre Oxum e Chapanã. Deduzo eu, nunca tive algum problema de saúde, nada relacionado que tivesse tido algum caso com o Chapanã, né, no caso. Mas o Oxum sempre respondia também junto. E ficou nesse impasse. Daí fui no avô de santo na época, né, pra confirmar a cabeça, e deu a mesma coisa. Só que daí, no caso, o Oxum ficou, depois de algum tempo, né, depois de algumas jogadas. E o Chapanã ficou como passagem. Eu não acredito, Charles. Tu é de Oxum. Sim. Esse tempo todo tá... Eu deduzo que a minha questão com o Chapanã seja porque eu sempre fui, sempre sou ainda muito devoto de Chapanã. Eu tinha uma questão com o Chapanã, né, cara? Eu já nasci na quarta-feira, né? Um dia que ela é relacionada no Batuque com o Chapanã, com o Obá e em algumas famílias Oxalá, né? E essa questão do dia também muitas vezes pode confundir o sacerdote que tenha muito mais essa ligação com o dia da semana, com hora de nascimento, coisa e tal, fazendo com que qualquer resposta no búzio também incline o sacerdote a pensar nessa questão daquele orixá poder estar respondendo, né? O jogo de búzio ele não é uma ciência, né? Ele é uma interpretação que, além do axé, depende muito da noção da religiosidade do próprio sacerdote. Sim, eu estaria lascado, né? Porque eu nasci numa segunda-feira. Barazão, lodezão. Imagina. Tá, então aí só pra deixar o Fernando aí bem completinho com a resposta aí. O que significa orixá das pernas? Tu que ficou com o Chapanã nas pernas, né, Charles? Não, ficou com passagem. As passagens normalmente o pai coloca dá pras mãos, né? Entendi. Bom, então o orixá das pernas, ele na verdade também é uma passagem, né? Para as famílias que cultuam, existem casos em que a pessoa pode ter um conjunto de orixás aí, sendo cabeça, corpo, pés, braços e pernas. E aí pernas e braços não dá nada mais são que passagens da pessoa. Correto, Babafio? Perfeito. Então... São os orixás que vão atuar em conjunto com o orixá da cabeça da pessoa, para que a pessoa tenha caminho nas suas conquistas, nos seus objetivos pessoais e espirituais. Né? É isso aí. Podemos dizer também que seria mais para equilíbrio também na pessoa, né? Com certeza. Porque afinal de contas, não depende só da cabeça, né, cara? Não depende só da cabeça. E eu até brinco que às vezes a gente depende muito mais dos nossos orixás, que não são da nossa cabeça, porque eu brinco que o nosso orixá de cabeça ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Tem uma missão muito grande, nos dá equilíbrio, nos dá discernimento, e então os outros orixás vão acabar atuando em outros momentos da nossa vida. Eu brinco que o nosso conjunto de orixás são os orixás que vão ser úteis para alguma função ao longo da nossa jornada de vida, né? Então, se a pessoa tem uma tendência a ter problemas de saúde, é possível que, além do seu orixá de cabeça principal, o San ou o Chapanã acabe respondendo muito forte por essa pessoa. Se a pessoa no futuro vai ter um problema relacionado ao trabalho, é possível que algum responda numa passagem dessa pessoa. Ela vai ter problema com demandas, com feitiços e coisa e tal, no mundo espiritual, o Oiá vai responder por essa pessoa mesmo não sendo cabeça. E isso vai formando o nosso conjunto de orixás, né? É isso aí. Mais algum? É isso aí por hoje, pessoal. É isso aí, pessoal. Bem, pessoal, então é isso por hoje. Até o próximo BatuCast do Batuque RS.